Muito bem, a gente volta falando da sua saúde. Hoje a gente vai discutir um pouco mais sobre câncer de estômago. Problema que muitas pessoas desconfiam que tem, não sabem como, de repente, ocasionou esse problema aí nas suas vidas. Eu vou conversar um pouquinho com o médico oncologista Luiz Antônio Negrão Dias, que está aqui no estúdio. Tudo bem, doutor? Bem-vindo aqui no programa. O que é o câncer de estômago e como que ele surge? O câncer de estômago é uma neoplasia, um tumor maligno que acomete o estômago, né? Que é a segunda parte do aparelho digestivo, que tem por finalidade de triturar os alimentos e como se fosse um reservatório na hora que nós nos alimentamos. Então, todas as vezes que nós almoçamos, jantamos ou comemos alguma coisa, esse alimento passa pelo esôfago e é depositado no estômago, onde ele sofre esse processo de trituramento, né? Esse câncer é um tumor que pode acometer esse estômago, né? E nós podemos classificar, assim, de uma forma muito básica, né? Esse tumor de estômago em dois grupos bem diferentes. Um é aquele que o tumor ocupa a saída do estômago, né? Que são os tumores mais distais, da qual o tratamento você consegue remover retirando cirurgicamente 60% ou 70% do estômago, né? Nossa, e a pessoa ainda fica com um pouco de estômago. E o outro tipo de tumor são aqueles mais proximais que ficam na entrada do estômago, que é o que a gente chama de cárdia. Esses, às vezes, o tratamento requer a ressecção de todo o estômago numa cirurgia, né? Certo. Então, toda neoplasia, todo tumor maligno que acomete esse reservatório do estômago, a gente chama de câncer de estômago. E é um câncer preocupante para nós, porque ele é um dos tumores mais frequentes na população. Ele está entre os 3 tumores mais frequentes, principalmente no homem, né? E é um dos, em termos de incidência, ele fica disputando o segundo e terceiro lugar. E em termos de mortalidade, ele chega a disputar o primeiro lugar em algumas regiões. Correto, né? porque a gente realmente, como o senhor falou, mas em homens a gente realmente verifica que tem muitos homens que reclamam muito de azia. Azias e sempre utilizando esses antiácidos, nunca vão no médico. O que esse deixar para lá pode causar? O câncer de estômago, ele é um tipo de câncer que acomete muito mais homens que mulheres, né? E a gente verifica assim, se você pegar a cada 100 pessoas que têm câncer hoje, 55% a 60% delas são curadas do câncer, né? E as mulheres têm os cânceres que acometem elas, por exemplo, o câncer de mama é uma mama que acomete muito mais mulher do que homem. Existe câncer de mama em homem também, mas o câncer de mama acomete muito mais mulher, ele é um câncer prevalente da mulher. Hoje, os tumores de mama são curados em 70%. Em média, as mulheres curam do câncer em torno de 70%. Já os homens, a média de cura do câncer em si nos homens é em torno de 35%, 40%, no máximo 45%. Ou seja, as mulheres conseguem curar câncer muito mais do que nos homens. E o câncer de estômago é um dos cânceres que ataca mais homens também, tal como o câncer de próstata, que só tem no homem, né? E esses cânceres, eles têm uma taxa de cura muito inferior ao câncer de mama, que é o câncer de colo uterino, que são os tumores que as mulheres têm. E isso ocorre por quê? Porque as mulheres, elas são muito mais acostumadas em fazer exames preventivos, a ir no médico quando sente alguma coisa. Já os homens não. Os homens, eles não estão acostumados a fazer exames preventivos. A gente não tem uma política que direcione assim, a atenção da saúde para o próprio homem, dizendo quais os fatores preventivos que ele tem que fazer. E o homem, quando começa a ter sintomas, ele primeiro resolve com aquelas medicações que tem em cima do armário, na cozinha ou na geladeira. Quando ele não tem, ele recorre à farmácia. Ou seja, ele acaba procurando recursos médicos em uma situação muito tardia. E este é um problema, porque o câncer de estômago, um dos sintomas do câncer de estômago são dores epigástricas, dores no estômago, às vezes até ele pode ter essa queixa como azia, uma pirose, que a gente chama de uma eructação, às vezes o indivíduo come e tem a sensação de plenitude, ele não tem um esvaziamento perfeito do estômago. Então esses sintomas se confundem muito com doenças benignas, tipo gastrites, que são doenças benignas, né? E isso faz com que o homem tenha uma confusão muito grande nesses sintomas, ele sempre, digamos assim, benigniza os seus sintomas e acaba tendo os diagnósticos tardios, né? Certo. E uma pessoa que está sentindo essas sensações, esses sintomas, que é a azia, que é, de repente, esse mal-estar contínuo durante todos os dias, em todas as refeições que a pessoa faz. Que tipo de especialista
essa pessoa tem que procurar, tanto homem quanto mulher? Vamos deixar muito claro que a grande parte das pessoas que têm esses sintomas não tem câncer. Elas possuem as gastrites, né? E uma grande parte dessas gastrites são gastrites alimentares. É aquele indivíduo que passa um fim de semana, vai numa festa, numa formatura, come abusivamente, toma todas, come todas praticamente. Esse indivíduo vai ter uma queimação, vai ter uma pirose, vai ter sintomas digestivos, né? E geralmente esses doentes que têm doenças benignas, que apresentam esses sintomas, eles vivem apresentando isso. Desde os 25 anos de idade, a pessoa convive com aquilo periodicamente. Faz uma alimentação um pouco mais copiosa, tem os sintomas, toma algumas medicações sintomáticas e acaba melhorando. É diferente do indivíduo do câncer. O indivíduo do câncer é aquele indivíduo que geralmente não tem esses sintomas a nível crônicos, eles não apresentam isso e, de repente, a partir dos 40, 45 anos, passam a apresentar esses sintomas de uma forma periódica, né? Então, aí a gente tem que alertar que todo indivíduo acima dos 40 anos, que nunca teve esses sintomas e venha a ter, que procure qualquer especialista, qualquer médico, qualquer posto de saúde, que possa estar encaminhando ele para um médico especializado na área de aparelho digestivo, para que faça uma endoscopia digestiva, um exame que introduz um aparelho pela boca, ele tem condições de visualizar o estômago por dentro e visualizar se tem alguma alteração que possa ser do câncer. Correto. Agora vamos falar um pouquinho dos alimentos que podem causar esse tipo de câncer e também os alimentos que podem evitar o câncer do estômago. Bem, já muitos leigos dizem que a gente morre pela boca, né? Exato. Então, para o câncer de estômago, nós não temos muita diferença nesse processo. Por muitos anos tentou-se descobrir o que causava câncer de estômago e a gente confessa que hoje a literatura ainda não identifica um agente causador do câncer como no pulmão. No pulmão, por exemplo, você sabe que o tabagismo causa câncer de pulmão, mas no câncer de estômago essa relação ainda não está muito evidente como no câncer de pulmão. Mas existem assim, fortes indícios de que o grande vilão para o câncer de estômago é o sal. Né? A comida muito salgada, essas comidas muito temperadas, essas comidas muito condimentadas, essas comidas muito picantes, né? Que o brasileiro gosta disso, né? Ela realmente favorece o surgimento de várias alterações no estômago, dentre elas uma gastrite crônica atrófica, metaplasia intestinal, que são lesões que no futuro podem se desenvolver em câncer, né? Então esse consumo excessivo de sal na população, às vezes vai lá fazer um aperitivinho antes de dançar, e vem sempre algumas coisas um pouquinho mais salgadas. Então esse consumo de sal, ele foi evidenciado através de alguns estudos que percebeu que o câncer de estômago estava reduzindo a sua incidência no mundo. E tentaram entender por que disso. E, coincidentemente, a incidência do câncer de estômago, ela foi reduzindo conforme aumentou a incidência de vendas de geladeiras. Então, no passado, as pessoas consumiam muito alimentos que eram conservados no sal. E aí existia uma dieta rica em sal e uma alta incidência de câncer de estômago. Quando as pessoas passaram a ter energia elétrica, compraram refrigeradores e passaram a conservar seus alimentos nas geladeiras, o câncer de estômago, o consumo de sal passou a reduzir e houve uma redução também na incidência do câncer de estômago. Nossa, então tem essas vantagens aí, também a tecnologia, né? Isso é muito importante. Agora, como que é possível o diagnóstico, né, de uma pessoa que realmente tem o problema e o tratamento? Bem, toda pessoa que tem sintomas digestivos altos, que é esses que a gente comentou, precisa fazer uma endoscopia digestiva, né? Principalmente aqueles que nunca teve sintomas e a partir dos 40 anos passa a ter, esse indivíduo, eu volto a insistir, ele precisa fazer um exame, não deixa passar batido, porque é aí que às vezes ele perde a chance de diagnosticar uma lesão pequena. A endoscopia digestiva é o principal exame para diagnosticar o tumor de estômago. Ela tem condições de verificar a lesão, a localização dessa lesão e ainda retirar um fragmento para poder ser estudado no microscópio para identificar que tipo de tumor que é. Correto. Conversei, então, com o médico oncologista Luiz Antônio Negrão Dias, que está aqui comigo no estúdio. Muito obrigada pela tua participação e pelas suas informações, pelas suas dicas, que isso é muito importante. Às vezes as pessoas não dão muita bola porque estão sentindo, mas é importante realmente um médico procurar auxílio, né? Ok. Muito obrigada, doutora.